E na verdade, assim, a educação das pessoas, ela deve começar com poesias, deve começar com livros de literatura. A própria Bíblia, ela é muito útil nesse sentido. Na verdade, a Bíblia ela é excelente nesse sentido, né? Se você parar para pensar. Sobretudo, o começo do Novo Testamento, o começo do Novo Testamento e o Velho Testamento inteiro. Porque, assim, a, depois da Bíblia, você conhecer as Sagradas Escrituras se tornou algo praticamente imprescindível, se tornou quase que condição sine qua non para que você seja um bom escritor. Para você ter ideia do que foi que a Bíblia fez. A gente pega, por exemplo, assim, sei lá, o maior gênio da literatura brasileira, Machado de Assis, sempre tem referências bíblicas nos livros dele. Mas por que que eu digo que o estudo de literatura, o estudo de poesia, ele deve fazer parte do começo da vida intelectual de qualquer pessoa? Porque, gente, é o seguinte, você tem que conseguir contar a sua experiência de forma correta, você tem que conseguir contar aquilo que se falar aquilo que se passou com você de maneira adequada, você tem que conseguir avaliar as coisas da maneira certa, você tem que conseguir empregar as expressões corretas, e isso é algo muito importante, porque se você está tendo determinada experiência, está tendo determinada sensação, qualquer coisa assim, se você emprega a expressão errada para definir aquilo dali, você vai lidar com aquilo da maneira errada. É como se você está sentindo assim um sentimento muito ruim. Você está sentindo um sentimento ruim. Aí você diz, nossa, eu estou triste. Ou você pode dizer, eu estou angustiado. Você pode dizer, eu estou depressivo. Você pode dizer, eu estou com mau humor. Cara, compreende que para cada uma dessas coisas você tem um jeito diferente de lidar? Existe um jeito diferente de você lidar com a sua emoção se você estiver triste, um jeito diferente para quando você está depressivo, para quando você está aborrecido, ou sei lá o quê. É como, por exemplo, um certo cidadão que uma vez meu pai estava escutando uma música internacional, uma música até bonitinha, e ele não estava acostumado com aquele estilo, e é um estilo assim bastante tocante. E ele não sabendo se expressar, ele disse, isso aqui dá uma coisa ruim. Não era isso que ele queria dizer. Não era isso que ele queria dizer, mas compreende que se ele diz isso daqui dá uma coisa ruim, ele vai tratar aquilo como uma coisa ruim. Então, cara, essas coisas elas são essenciais. Por isso que eu digo, os gregos antigos eles já sabiam muito bem disso, não é à toa que foi uma das culturas mais elevadas da época. Você tem que decorar poesia, você tem que decorar muita, muita, muita poesia. Você tem que ler muito livro de literatura. E aqui, cara, aqui no Brasil mesmo, a gente tem, cara, autores sensacionais. A gente tem Graciliano Ramos, a gente tem o Machado de Assis. Meu Deus do céu. Então, tipo assim, tem que começar por isso, entendeu? Você primeiro tem que se educar de forma literária, de forma poética, para depois você passar para outras coisas. Aí depois você vai estudar política, filosofia, ou você pode estudar junto, só que dando uma ênfase maior para a literatura, para a poesia, porque você precisa adquirir também os elementos imaginativos, porque senão, cara, assim, a sua capacidade de recriar a experiência do filósofo, recriar a experiência do professor, do intelectual, seja lá o que for, que está te passando ali um determinado conteúdo, ela vai ficar defasada, você vai ficar com uma dificuldade muito grande, talvez você nem consiga recriar direito aquela experiência. Se você não tiver os elementos imaginativos, se você não tiver as ferramentas linguísticas, se você não tiver toda essa estrutura, todo esse pano de fundo, para que você consiga exercer devidamente aquilo que é a atividade filosófica.